Essa semana a gente teve o lançamento oficial, né, da pré-candidatura da chapa Lula-Alckmin, né? O Lula-Alckmin é mais real do que nunca, tá? Eu quero aqui pontuar algumas coisas em relação ao que eu disse nas últimas lives e o que eu vinha dizendo antes. Eu acredito que a eleição é um momento de politização e, nesse sentido, eu ajudei a pautar a construção das candidaturas da esquerda radical. Tá? Dito isso, a gente acabou, dentro do PSOL, estando no bloco vencido e o bloco dominante optou pelo apoio a Lula já no primeiro turno. Eu vou seguir esse caminho disciplinadamente como partidário que sou. Agora, isso não vai me impedir ao longo de todo o processo eleitoral de fazer a crítica quando essa crítica tiver que ser feita em relação ao Lula. Outro ponto, jamais vou naturalizar, normalizar a figura de Geraldo Alckmin. Então, como eu coloquei ali na thumb, o Lula está apostando ferrenhamente na conciliação, no apaziguamento. Ele escolheu este caminho, né? A paz de volta, o churrasquinho, a cervejinha, aquela ideia de mexer com o imaginário da classe trabalhadora. Esse é o mote da campanha. E a gente está vendo o Lula fazendo diferentes discursos para diferentes plateias. E eu vou assumir a seguinte postura. Quando o Lula fizer uma fala acertada, eu vou vir aqui elogiar e dizer que a fala foi acertada. Quando ele fizer uma fala equivocada, eu vou vir aqui apontar que é uma fala equivocada. Agora, eu vou apontar mais uma coisa sempre. É necessário derrotarmos Bolsonaro, tá? Mesmo que isso não resolva os nossos problemas. É apenas um dos problemas, tem que derrotar depois o bolsonarismo, a ofensiva burguesa, esse ambiente proto-fascista que a gente está vivendo. Nada disso é derrotado junto com o Bolsonaro, mas já é um passo. Eu não posso admitir que o Bolsonaro fique mais 4 anos, gente, tá? Por quê? Porque o Bolsonaro, mais 4 anos, não restará a ele nada a não ser uma ruptura institucional. Ele flerta com isso desde o primeiro dia, né? A questão é, terá ele forças para conseguir isso? No primeiro mandato, isso não era um imperativo. Ele tentou lá, sim, um golpe, no 7 de setembro, não reuniu forças suficientes à época, tá? Eu já vou falar da relação dele com os militares, e provavelmente nós teremos uma nova tentativa em caso de derrota nas eleições. Isso também já está sendo construído. Eu estou dizendo que vai ter um golpe inevitavelmente? Não, nós não podemos afirmar isso. Agora a gente pode afirmar com alguma segurança que ele precisa tentar isso para salvar o seu pescoço, salvar o pescoço dos seus filhos e salvar o pescoço de eventuais militares que eventualmente possam estar envolvidos em alguma eventual falcatrua. Beleza, gente? Então, assim, todo voto que não for em Bolsonaro, né, no primeiro turno é um voto contra o Bolsonaro, a não ser que Lula esteja muito próximo de vencer no primeiro turno. E aí, gente, pensando pragmaticamente, talvez seja negócio a gente tentar essa vitória em primeiro turno, tá? Talvez seja uma coisa importante. Tá saindo um monte de pesquisa, tá? Tá saindo um monte de pesquisa, tá? E eu vou dizer outra coisa. Se você discorda dessa ideia, eu respeito. Se você vai votar na Sofia Manzano, no Léo Périx, vai puxar voto para eles, eu respeito. Acho que é uma interpretação de conjuntura válida, ok, tá? Eu mesmo tenho essa inclinação. Agora, se nós tiver ali pau a pau pro Lula vencer no primeiro turno, eu acho que aí talvez caiba uma melhor avaliação em virtude do perigo de uma ruptura com o Bolsonaro. Nessas últimas pesquisas que saíram, tá? Por exemplo, a IPESP dessa semana traz um dado interessante. Claro que pesquisa não é aquilo que vai acontecer lá no final, é uma exposição da realidade ainda altamente limitada em função de metodologia, em função do recorte, vamos dizer assim, metodológico que é escolhido. Mas nessa pesquisa da IPESP que apareceu nessa semana, a gente viu o Lula com 44% dos votos válidos na estimulada e o resto com 46%. Quer dizer, tá perto, né, olhando para os dados de hoje, de uma vitória do Lula em primeiro turno, gente.
O que está acontecendo? Houve uma consolidação dos dois, do Lula e do Bolsonaro, nas atuais posições. Eu acho que a gente consegue fazer uma leitura a partir das últimas pesquisas no seguinte sentido. O Bolsonaro recuperou fôlego, né? Eu acho que agora está um pouco mais evidente que esse fôlego extra para o Bolsonaro tem a ver com a retirada da candidatura do Moro. Então isso, inclusive, é natural, gente, tá? Que esses votos que estavam aparecendo nas pesquisas para o Moro, ali coisa de 7%, 8%, às vezes até 10%, retornem para o Bolsonaro com a saída do Moro da disputa. Isso aconteceu, houve uma estabilização, a diferença ainda é confortável para o Lula, mas a gente sabe que ela não é tão grande assim. E outra coisa que está cada vez mais evidente é que não há espaço para uma terceira via. O que a gente tem? A gente tem o Ciro, também estável na casa dos 8%, e agora ali apareceu o Dória com 3%, que eu até achei bastante para o tamanho do João Dória. Isso faz suscitar uma série de especulações, né? Ah, porque o Ciro tem que abrir mão da candidatura. Gente, se o Ciro abrisse mão da candidatura, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro quando o Moro saiu da disputa. A tendência desses 8% do Ciro, 6, 10, enfim, qualquer coisa nesse sentido, migrem para o Lula. A tendência é que majoritariamente aconteça isso. Então há sim razão quem pede uma coisa dessa. Agora vamos ser realistas. Eu não acredito que o Ciro Gomes tenha a mínima chance, tá, de estar fazendo isso. Tá? Eu não vejo a mínima chance do Ciro Gomes estar fazendo isso. Tá? Então sejamos realistas, tá, minha gente? Sejamos realistas. Tem muita coisa para acontecer, tem muita água para passar por baixo da ponte. Eu vinha nos últimos dias aqui alertando para a dificuldade do Lula, não por causa das suas declarações, assim, tá? Até porque quando a mídia cai de pau nas declarações do Lula, é porque alguma coisa de certo ele falou. Tá, gente? É porque alguma coisa de certo ele falou. Então, assim, não é por causa das declarações do Lula que eu comecei a ficar um pouco preocupado. Eu fiquei preocupado com dois movimentos. Uma, essa caminhada para a direita do Lula, que para mim deixa mais embaralhada a visão daquele eleitor que quer antagonizar o Bolsonaro. O Bolsonaro está aparecendo nas pesquisas com mais de 60% de rejeição, minha gente. O Lula pode jogar com isso. A questão é que ele está fazendo um discurso para cada plateia, como é típico da conciliação lulista. Tá? Eu não vou aqui querer ensinar o Lula a fazer política, ele deve ter suas pesquisas internas do partido, deve ter essa avaliação para estar fazendo isso. Então ele está apostando muito nisso. Tá? Mas o que me preocupa, né, para além dessa caminhada para o centro, que parece que embaralha um pouco a visão de quem quer se antagonizar ao Bolsonaro, e eu já falei isso aqui em outros momentos, é o bloco que vai estar na rua. Gente, eleição também muito é decidida a partir do bloco que vai estar na rua. Como assim bloco vai estar na rua? Eu tô falando do número de deputados federais, do número de deputados estaduais, o número de vereadores nos municípios, trabalhando para os candidatos a deputados federais e estaduais, o número de candidatos a senadores, o número de candidatos a governadores que vão estar eventualmente apoiando o Lula e que vão estar eventualmente apoiando o Bolsonaro. Nessa perspectiva que eu fui parar para olhar, eu vi que a diferença é 3-1 para o Bolsonaro. E isso me preocupa um pouco. Então a gente depende muito que o Lula ganhe com muita folga no Nordeste, que na região Sudeste seja no mínimo equilibrada a coisa, porque lá que nós temos os maiores colégios eleitorais, porque no Sul, no Centro-Oeste, a vitória do Bolsonaro ela é quase certa, tá? E com boa margem. Tá? Então a gente depende muito disso. Quer dizer, não tá nada fácil pro Lula. Não tá nada fácil pro Lula.